Olá pessoas queridas, no episódio desta semana do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre Work-Life Balance. Um mito ou é uma possibilidade? Vamos ver. Já tenho comigo em estúdio a Leonor Carvalho da AGA. Olá Leonor, bem-vinda, obrigada por estar connosco. E também a Mónica Brito da Criostaminal. Olá Mónica, bem-vinda, obrigada às duas por estarem connosco e por se terem disponibilizado para falar sobre este tema tão importante e tão estruturante na nossa sociedade e acho que cada vez mais. Antes de lançar aqui as questões, algumas das questões que preparei para a nossa conversa, nós vamos, no fundo, vamos estar aqui a conversar sobre este tema, é importante dizer também às pessoas que nos estão a ver e a ouvir que, neste momento, segundo o último estudo da OCDE, Portugal ocupa o primeiro lugar dos países da OCDE no risco de burnout, sobretudo em duas classes, portanto, dois serviços, digamos assim, nos profissionais de saúde e nos professores, o que é preocupante. Apesar de não ser esta a vossa área de trabalho, onde dão o vosso contributo, não deixa de ser um fator de preocupação, tendo em conta que todos temos filhos, os filhos são com professores, todos precisamos eventualmente de ir ao médico e os médicos estão a passar por uma situação de risco de burnout. Como é que vocês veem esta preocupação, se é uma preocupação para as empresas? Dentro das vossas organizações, como é que este tema, antes de chegar àquilo que é feito para prevenir, portanto, antes de entrarmos na parte da prevenção e das estratégias e das soluções, como é que antes este tema é abordado dentro das vossas organizações para, ok, temos que falar sobre isto, porque não dá para fingir que não está aqui um elefante na sala, e o que é que nós vamos fazer a seguir? Um momento antes e um momento a seguir. Agarra na pergunta quem quiser, vamos aqui conversar. Olá, obrigada, antes de mais, pelo convite também para estar aqui hoje. Na Criostaminal nós desde sempre, somos uma empresa relativamente jovem, estamos a fazer 20 anos, mas temos desde sempre tido a preocupação de ter uma proximidade grande com os nossos colaboradores, com as nossas equipas. E essa proximidade acaba por nos permitir também conhecer um pouco das pessoas, do momento em que elas estão e se estão bem, se não estão, quando é que se estão a ir abaixo. E, portanto, já temos esta preocupação desde sempre. Claro que hoje em dia fala-se muito, efetivamente, no burnout. E, se calhar, pessoas que até nem pensavam muito nisso ou que até achavam que estar cansado é natural e faz parte e só tem que ser assim, começam a questionar se efetivamente tem que ser assim. E, portanto, isso começa a ser um tema que, dentro das organizações, começa a ser discutido mais ativamente. E, no nosso caso, de facto, o Departamento de Recursos Humanos tem um foco muito grande em acompanhar as pessoas e, em paralelo também com os responsáveis das equipas e com a medicina no trabalho, fazer este levantamento, não é? Perceber se as pessoas estão bem, se há alguém que esteja em risco, de facto, de ter uma situação mais severa de burnout e como é que nós podemos atuar quando esses casos são identificados. A montante e ajudante, portanto, existe aqui esta preocupação. Exato. Antes de, e eventualmente, se surgir algum sinal, o que é que se vai fazer? Se surgir, como é que nós podemos atuar, não é? Mónica disse aqui 2 ou 3 palavras, já estabeleci aqui algumas ligações, mas já voltamos. Leonor, como é que funciona na AGA? Eu sou da AGA, sou Leonor Carvalho. Na AGA também temos a preocupação também das pessoas e do bem-estar dos colaboradores. Somos uma fábrica, é um bocadinho diferente, temos área produtiva, as pessoas estão abertas, sabem que tanto a parte dos recursos humanos como as chefias diretas acompanham muito de perto a situação dos colaboradores, tanto a nível de seguro, de saúde. Mental ou física, e tentamos sempre o bem-estar dos trabalhadores, porque o sucesso de uma empresa são os trabalhadores, ou os colaboradores, como queiram chamar, porque sem eles a produtividade não existe, não é? Exatamente. E trabalhamos para uma equipa com bem-estar, porque isso vai traduzir realmente na produtividade da empresa. Verdade. Deixem-me ser aqui um bocadinho, lançar aqui uma questão um bocadinho provocatória para as duas. Tudo aquilo que disseram é, assim, absolutamente maravilhoso, música para os meus ouvidos, como eu costumo dizer, e é tudo aquilo que se espera, são expectativas de alguém que começa a trabalhar numa empresa, que é ouvir que nesta empresa existe, de facto, uma preocupação com o bem-estar das pessoas. O chamado corporate well-being, existem até departamentos agora em algumas empresas dedicados só a sinalizar, a observar para sinalizar as pessoas que estão
bem, ok, menos bem, vamos atuar aqui de alguma forma. Então, vou abrir aqui espaço para nós conversarmos aqui sobre dois lados da mesma moeda. No fundo é isto, que é, eu sei mesmo, porque esse é o meu trabalho dentro das empresas, que existe cada vez mais uma preocupação das empresas em fazer tudo aquilo que acabaram de dizer, estar atentas às pessoas, perceber se elas estão bem, e ao mesmo tempo há um foco grande, e a pandemia trouxe-nos isto, há um foco grande na produtividade, certo? Porque tivemos que trabalhar muito mais e muitas vezes com menos recursos. A questão é esta, se nós estamos muito focados nos resultados, como é que conseguimos estar também focados nas pessoas? Como é que isto se junta? É a primeira parte. São o cerne, as pessoas são o cerne do sucesso das empresas. Se as pessoas não estiverem bem, as empresas nunca podem atingir os objetivos. Quando falou ainda há pouco da produtividade, juntamente com o tempo trabalhado, que são coisas distintas. Muito bem. Temos que distinguir, por exemplo, no caso da AGA, que é uma empresa que produz de produção, é uma indústria, não é igual à parte de serviços. Correto. Quando fala numa área administrativa ou financeira, ou a de marketing, ou da área comercial, a produtividade não se pode medir em tempo trabalhado. Tem que ser em qualidade de trabalho efetuado. Quando se está a falar de uma parte fabril, mede-se mais em tempos, porque nós temos que contabilizar as tarefas e os tempos que cada operador demora a realizar uma determinada tarefa. Ora, se o operador, mesmo assim, ainda há operadores que realizam as mesmas tarefas em menos horas, depende de como eles estão também fisicamente e mentalmente. Portanto, tudo isto tem sempre uma relação. Mas já é mais difícil, porque se uma máquina trabalha 12 horas... 8 horas, não vou pôr 2 turnos, trabalha 8 horas, a produtividade da máquina leva a que o operador tenha que realizar aquela tarefa naquela quantidade, naquele tempo. Portanto, já é diferente. Entendo. Não pode ser analisado tudo da mesma maneira, não é? Não pode ser tudo aqui analisado do mesmo modo. Seria depende, não é? Porque temos aqui duas áreas diferentes duas e, portanto, são analisadas de forma diferente. A produtividade não pode ser analisada igual para todas as áreas de negócio e para todas as áreas de empresa. Mesmo dentro da área de negócio, consoante sejam os departamentos que está a analisar a produtividade, assim se pode analisar com tempos ou não. O que quer dizer, ver se compreender bem, o que quer dizer que se nós estivermos a falar de áreas fora da área da produção, em que aí conseguimos medir, sim, certo? Torna-se um bocadinho mais abstrato. Mais abstrato. Correto? Mais Portanto, abstrato. Se por um lado podemos medir tudo aquilo que é quantitativo, quando chega à parte qualitativa, temos uma dificuldade. É diferente. É diferente. Certo. Sim, Mónica. essa questão não é nova, não é? Sim. Efetivamente, nas áreas de produção, e nós não tendo propriamente uma fábrica, mas temos laboratório, e que acaba por ter que todos os dias dar resposta àquilo que são as amostras que chegam para serem criopreservadas, e portanto aí é fácil, relativamente fácil de perceber, de quantificar. Ainda assim, pode não ser muito fácil, no nosso caso em particular, individualizar essa produtividade, ou seja, no laboratório nós temos também indicadores de produtividade, mas é difícil por vezes conseguir individualizá-los, porque o trabalho é feito em equipa e o resultado final daquele trabalho não é de um indivíduo em particular, no nosso caso, na nossa realidade, conjunto, é de um conjunto. E, portanto, uma das coisas que é muito estimulada nessa área, em todas, mas nesta em particular, é realmente esta capacidade de trabalhar em equipa e de eu perceber que o meu eu pessoal, a forma como eu estou, a forma como eu me comporto, a forma como eu, de facto, cumpro com aquilo que são os objetivos e as minhas responsabilidades, impacta os meus colegas. E isso é um fator que é tido em consideração e para o qual estamos muito atentos, porque se eu tiver um elemento que naquela equipa não está bem, não está, de facto, vamos supor que há um horário a cumprir, não é? Para que as coisas funcionem. Se eu tenho um elemento que repetidamente não consegue, de facto, fazer aquele horário, eu tenho que parar porque vai-me estar a afetar todo o espírito. Efeito dominó, não é? É o efeito dominó e toda a motivação daquela equipa e começam às vezes a surgir determinadas pressões sobre um determinado colaborador, sobre uma determinada pessoa, porque de facto não se observou que isto estava a acontecer e não se atuou atempadamente. Portanto, isto é uma coisa que de facto
dentro das organizações é importante que quem está em proximidade com estas equipas, os responsáveis destas áreas, estejam muito sensibilizados e que tenham essa formação e esse treino para estarem sensíveis para esta questão. Que era a questão que eu ia ligar aqui, quando nós estamos a falar aqui de desempenho e de resultados, e dividiram muito bem aqui estas duas questões, estas duas áreas. Por um lado, o desempenho está muito ligado, ou pode estar muito ligado à forma como eu entrego, faço a minha entrega, não é? Independentemente da área. Os resultados podem estar condicionados em função não só do meu desempenho pessoal, mas de uma equipa. Há até uma imagem que esteve durante algum tempo a circular na internet, que eu acho que é uma metáfora muito boa, que era um conjunto de fósforos em que quando iam a percorrer, portanto um é aceso e quando um está mais abaixo, a chama não passa, o que quer dizer que isso vai afetar os que vêm a seguir. É um bocadinho esta imagem que estamos aqui. Mas de que forma é que nós conseguimos antecipar? Fala-se agora muito, agora nos últimos anos, introduziu-se aqui até uma função nova dentro das empresas, que eu acredito que já existia, não existia com esta qualificação, ou enfim, dentro de uma caixinha, que é o Chief Happiness Officer, que são pessoas que são formadas especificamente para estar atentas ao bem-estar, à felicidade dos colaboradores. Todas estas pessoas existem, sempre existiram, há sempre os chamados os catalisadores, alguém que está atento, se esta pessoa da minha equipa não está bem, eu ajudo ou vou procurar ajuda. Sentem que existe cada vez mais, por parte dos colaboradores, a expectativa de que a empresa esteja mais atenta ao seu bem-estar físico e mental, ou isto sempre existiu, só que agora há um antes e há um depois da pandemia. E as pessoas estão, porque estiveram noutra realidade, fomos forçados todos a estar noutra realidade, conseguiram ver aqui um lado que as empresas diziam, não é possível nós estarmos a trabalhar em casa, e as pessoas agora conseguem dizer, não, mas é possível porque todos estivemos a trabalhar em casa. Acham que houve aqui também com a pandemia esta vontade de uma certa margem negocial por parte dos colaboradores de, ok, o meu desempenho até correu melhor, eu entreguei mais porque estava neste modelo, ou isto sempre existiu? Qual é que é a vossa opinião aqui? Acho que as pessoas, se calhar, agora verbalizam mais, não é? Na verdade já existia, mas com a situação que a pandemia nos trouxe, não é? Dos vários modelos de trabalho e das adaptações todas que tiveram que ser muito rapidamente efetuadas, trouxe um bocadinho esta noção de que espera lá, porque eu afinal consigo fazer as coisas de maneira diferente, e se calhar há aqui outras opções, na verdade já existiam, nós não estávamos sequer a pensar nelas, não é? Permeáveis nem sequer nos passava pela cabeça que podia ser assim. Podia ser. Eu acho que a pandemia veio realmente demonstrar outra realidade de trabalho. Como fazer o trabalho que é possível fazer noutros moldes e equilibrar mais. Mas lá está, depende das empresas e das organizações. No nosso caso, houve muitas pessoas que não puderam ter acesso ao teletrabalho, porque uma área de produção, uma área de distribuição, a área de laboratório que nós também temos, que os nossos produtos são certificados pela área da qualidade, pelo laboratório. Claro que essas pessoas não podiam estar em teletrabalho, não podem fazer análise em teletrabalho, não se pode fazer uma produção de enchimento em teletrabalho. Portanto, todas essas pessoas... E penso que ainda há uma cultura em Portugal muito de trabalho físico, do trabalho presencial. Presentismo, não é? Embora eu penso que esta realidade foi boa para as organizações pensarem outros modelos de poder trabalhar com produtividade. Seguindo as regras que devem ser seguidas. Sim, claro, havendo limites. Quem trabalha também em teletrabalho, contrariamente ao que os fabris habitualmente pensam, isto, porque é verdade, mas tem uma responsabilidade acrescida, sente, grande parte das pessoas, uma responsabilidade acrescida de fazer e de executar tarefas mais para corresponder à expectativa. Porque mas não por vezes estão lá. Na sociedade não é visto assim, mas é a realidade. Porque a pessoa tem uma preocupação acrescida de não ter tempo de realizar. E penso que com esta realidade da pandemia, que a maneira de organizar os tempos de trabalho, o trabalho em Portugal, que alterou fundamentalmente, na maior parte das empresas. Sim, na maior parte das empresas. Na AGA não, pela realidade que eu lhe estou a descrever, mas na parte administrativa sim.
E agora as pessoas, quando têm problema, quando têm, por exemplo, um dia que precisam de sair para ir tratar da sua saúde, questionam a chefia ou vêm ter comigo. Não, fica em teletrabalho e realiza e é mais produtivo. A pessoa sai ali 1 hora, vai a uma consulta, vem e produziu durante aquele tempo. Se tivesse que vir ao trabalho, era muito mais. Perdia muito mais tempo. Nem mais. E, portanto, veio, na realidade, dar uma nova abordagem ao trabalho. E ao conceito. E à produtividade e ao conceito. Exatamente. Mónica, queria acrescentar. Sim, nós já tínhamos este hábito e no fundo, facilidade, proativamente, se as pessoas precisassem de se ausentar ou de para uma consulta, ou o que fosse, ou até, inclusivamente, se estivessem um dia ou 2 doentes e mesmo sem uma declaração médica, poderiam ficar, e isso era-lhes facilitado, e porque sabemos que as pessoas depois também retribuem, não é? Certo. Aquilo que nós estamos a dar, as pessoas depois também nos vão dar de volta, e isso é uma realidade que nós observamos. Efetivamente, como a Leonor estava a referir, com a pandemia, percebemos muito rapidamente que o teletrabalho, quando ele é possível, facilita muito estas situações, não é? Porque eu não perco tanto tempo a deslocações e consigo até ser mais produtivo mesmo sem aquelas 2 ou 3 horas do meu dia de trabalho que no final não impactam muito, porque eu consegui até devolver os resultados que eram esperados. Pegando outra vez naquele ponto que a Sofia levantou da felicidade no local de trabalho e não havendo, por exemplo, na Criostaminar nós não temos essa figura, mas temos-la representada na nossa diretora de Recursos Humanos, que tem esse papel como o seu principal objetivo, digamos assim. Esta questão que a pandemia nos trouxe de podermos ter vários modelos de trabalho e de facto podemos ter o trabalho remoto, e isso nos trazer até maior produtividade e um maior bem-estar, porque é uma realidade, as pessoas sentem-se bem por poderem ir levar os filhos à escola com maior tranquilidade e depois ir fazer o seu trabalho também com essa tranquilidade. Temos de ter algum cuidado com as pessoas que não o podem fazer, porque fica ali uma necessidade das organizações conseguirem também compensar e dar resposta a estas pessoas que, na verdade, já tinham aquele contexto de trabalho presencial e continuam a ter, mas começam a questionar-se: será que eu não estou aqui, de facto, em desvantagem em relação aos meus colegas? E como é que as organizações resolvem isso? É interessante. Há aqui uma coisa muito engraçada, que é o contrário. As pessoas que têm possibilidade de teletrabalho e não o querem fazer. É verdade. Porque não querem estar isolados e que para o bem-estar deles. Nós temos que respeitar o querer de cada indivíduo, quase cada indivíduo é um. Porque há muitos colaboradores em que nós lhe dizemos: mas fique em teletrabalho. Não. Eu quero sair. Eu quero vir. Porquê? Porque o ambiente de trabalho agrada-lhes mais do que estar em casa, fechados, tivemos sozinhos. Tanto tempo, pessoas. Como é que não querem? Há muitas pessoas a quem, por vezes, lhe é dado a oportunidade e dizem: não, assim como ao contrário. Se eu precisar, eu peço. Mas, portanto, o que é bom para uns pode não ser bom para outros. Nem todas as pessoas têm a visão do teletrabalho igual. Estávamos a falar aqui em relação a essa abertura. Já existia antes da pandemia, eu creio que a pandemia só veio aqui ampliar, até porque demos dentro das empresas a oportunidade às pessoas de escolher, sendo possível escolher, na possibilidade da escolha, se pretendem estar 2 dias em casa, 3 dias no escritório, ou vice-versa, e até criámos algumas condições para que as pessoas, os mais resistentes a ir ao escritório, queiram ir. Há empresas que criaram, enfim, se reinventaram nesse sentido. Se tivéssemos que criar aqui um modelo que fosse ao encontro das expectativas de todos, e nisso se juntasse, de todos, enfim, da média, porque sabemos que agradar a todos, enfim, já sabemos a resposta a isso, mas ainda ao encontro das expectativas da média, e juntando isto também a benefícios que podemos dar, que vocês já têm previstos nas vossas empresas, o que é que podíamos juntar aqui? Portanto, uma parte, o que seria o ideal, noutra parte, aquilo que vocês já fazem, efetivamente. Sim, bom, agradar a todos, efetivamente, como a Sofia disse, é sempre difícil, não é? E não vale a pena acharmos que isso vai acontecer, porque não é realista. É tudo aquilo que as organizações podem, de facto, promover e oferecer aos seus colaboradores.
deve ser cada vez mais olhando ao indivíduo em si, o que complica ainda mais esta questão é a equação, que nos colocou, não é? Porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para a Leonor, não é? E nós temos que tentar arranjar de facto um equilíbrio que possibilite não deixar ninguém de fora e atender àquilo que são as necessidades e expectativas individuais. Por exemplo, uma das realidades com que nós nos deparamos na Criostaminal e na AGA se calhar também, temos uma população maioritariamente feminina, temos muitas mães e pais também, mas muitas mães, mas também temos muitas pessoas que não têm filhos. E, portanto, as necessidades e as expectativas dessas pessoas são distintas. São diferentes, São claro. diferentes, não é? E nós podemos pensar, e se calhar até pela gênese da nossa atividade, ter tendência para, no fundo, ter mais benefícios pensados para os pais e para as mães, mas não nos podemos esquecer que também os há que não são e que têm outras necessidades. O que é que eu diria que, para além daquilo que nós já temos implementado a nível de flexibilidade de horários, desta possibilidade da pessoa de facto trabalhar remotamente se isso for possível, mas tentando sempre que estejam pelo menos um dia na empresa em conjunto com os restantes colegas, porque isto é muito, muito importante. Uma das coisas que nós notamos é que as pessoas ficam muito afastadas, ficam muito isoladas, quer elas próprias, quer depois a forma como os próprios colegas também as veem e lidam com elas e interagem é prejudicial neste sentido. Nos resultados também, muito não é? nos resultados e na cultura da organização. Portanto, Muito isto bem. é muito importante. O que é que eu acho que seria, neste momento, se calhar, visto como benéfico nesta questão do work-life balance, é a questão da carga horária de trabalho semanal. Tem-se falado muito das semanas de 4 dias, não é? Eu ia deixar essa pergunta para vocês. Eu não vou para o concordo-discordo, mas... Eu também não sei se esse é um modelo, confesso que não tenho uma opinião assim formada. Ainda não temos muitos dados, Pronto. não é? A verdade é essa. E é um facto que quando falamos numa fábrica, num laboratório que tem que trabalhar todos os dias, é um modelo que não é estático, não é? Tem que ter ali um certo dinamismo, mas é possível, efetivamente é, e os nossos colaboradores no laboratório já trabalham num regime de 4-2, portanto trabalham 4 dias e folgam 2 para descansarem mais, para tentar ir ao encontro também, das necessidades desta equipa em particular. Mas eu penso que ainda há aqui um caminho que podemos percorrer e, de facto, a possibilidade de nós conseguirmos capacitar as nossas equipas para serem mais produtivas num espaço de tempo mais curto, poder-lhes ir trazer esse benefício de terem mais tempo para elas próprias, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, o que fosse. Eu acho que isso seria o ideal. Quando falamos de capacitar, falamos, por exemplo, de lhes entregar competências, portanto, de formação, dar-lhes formação no sentido de gerir melhor o tempo, por exemplo, gerir melhor as suas emoções, gerir melhor as equipas. Por exemplo, na avaliação de desempenho habitual que fazemos dentro da organização, temos a componente do desempenho, da performance pura, não é? Em que temos os tais indicadores de performance que são analisados, mas temos também depois a componente das chamadas soft skills, não é? Muito bem. Essa componente tem um peso na avaliação das pessoas, mas o mais importante para mim nesta avaliação é dar-nos a oportunidade de conversarmos com as pessoas individualmente e percebermos, por um lado, que expectativas é que elas têm, por outro lado, se elas estão a ser atingidas e se não estão. É porque aquela pessoa precisa de uma competência de gestão de tempo, de inteligência emocional, sei lá, de abertura ao exterior, porque em determinadas funções é muito importante a abertura ao exterior para eu conseguir crescer, não é? E trazer para dentro da organização mais conhecimento, e isso ajuda-me depois a definir, enquanto responsável por aquela pessoa, por aquela equipa, quais são as formações que eu necessito e que eu vou ter que pedir aos recursos humanos e à administração. Para a minha equipa, não é? Ou seja, então, se pudéssemos sistematizar para quem, por parte aqui da Mónica, algumas ações para as pessoas que nos estão a ouvir, capacitar as pessoas, ou seja, dar-lhes mais ferramentas para elas próprias poderem dizer mais para a esquerda, mais para a direita. Autogestão, não é? A sua autogestão, exatamente. E para isto são necessárias reuniões de feedback. Sim, sem dúvida. Isso é fundamental. Portanto, para avaliar o desempenho, precisamos de ouvir as pessoas, perceber quais expectativas é que elas têm e depois, em relação a estas expectativas, eu posso dar como benefício aos meus colaboradores formações, enfim, ações que lhes permitam desenvolver competências. Isto tudo vai impactar depois nos resultados, na produtividade, na felicidade, certo? Exatamente. Portanto, estar aberto, permeável a isso. E nós? Que faríamos? Nós, na AGA, temos já algumas medidas e algumas ações globais para todos os trabalhadores
nomeadamente o dia do aniversário, um plano de saúde, de seguro de saúde e outros benefícios, 3 dias de ausências remunerados para problemas que surgem eventuais ou tratarem de problemas de coisas particulares, ou o que seja, e depois também fazemos a avaliação de desempenho, com reuniões individuais, também com cada pessoa, para vermos, realmente avaliarmos o estado em que a pessoa está, o que é que lhe podemos, como é que podemos ir ao encontro de cada indivíduo. Também, de área para área, as expectativas são diferentes. Claro. Quem tem filhos tem uma expectativa, quem não tem, tem outra. Os fabris têm outra expectativa, os comerciais têm outra, os financeiros, cada área tem uma expectativa diferente. E cada pessoa, não é? E, portanto, tem que haver um equilíbrio e depois uma tomada de ação perante essa avaliação de desempenho para saber para onde vamos e definir estratégias para dar respostas. É muito difícil sempre agradar a todos. Temos que arriscar em agradar e, por vezes, quando estamos um pouco desiludidos das medidas que tomamos, que achamos que são boas para todos e depois há colaboradores que consideram que não são, temos que estar receptivos para aceitar e fazer pelos que apreciam, porque senão não se tomam ações. Ficamos paralisados na empresa. Verdade, excelente ponto. Temos que tomar ações, independentemente de uns gostarem mais, de outros gostarem menos, e desenvolver na realidade um plano e uma estratégia para reter as pessoas na empresa e elas se sentirem o melhor possível dentro da organização, porque o que eles fizerem e como eles se sentirem, assim vai encadear nos resultados e vai ser importante na concretização dos objetivos. Para a saúde da empresa, não é? Para a saúde, efetivamente, da empresa. Mónica, e aqui, para complementar o que a Leonor estava a referir, a comunicação é fundamental, porque nem sempre nós conseguimos implementar, enquanto organização, em determinado momento, todas as ações necessárias para cumprir com as expectativas individuais. E se não conseguirmos comunicar isto da melhor forma, para ser bem percebido, podemos estar a criar aqui mais uma situação de pressão, de stress, de insatisfação, de frustração, e que se calhar até estamos a criar num elemento que é um elemento super relevante para a nossa organização. E isso efetivamente é uma aprendizagem que nós temos tido na Criostaminal ao longo dos tempos, a comunicação ser transparente, não só nos bons momentos, mas nos maus também. Eu ficava a conversar convosco, porque adoro este tema, percebo que vocês também, porque falámos imenso aqui, acho que fomos para lá do tempo, não sei, nem vou olhar ali para o resto da equipa que está connosco. Adorei tê-las connosco, percebemos perfeitamente nós e quem nos está a ouvir porque é que as vossas marcas são premiadas. Espero que quem nos tenha estado a ouvir tenha tomado notas, porque estão aqui notas muito importantes sobre como ir ao encontro das expectativas dos colaboradores, sabendo que não agradamos a todos, mas estabelecendo aqui uma média, é possível comunicar boas ações e pô-las em prática. Eu adorei estar convosco. Muito obrigada pela vossa generosidade de partilhar a vossa sabedoria. Obrigada. Quanto a nós, terminamos hoje este episódio. Subscrevam o canal, partilhem este conteúdo com os vossos colegas, com as vossas empresas, porque não com as vossas empresas, faz todo sentido levar as boas práticas de quem sabe muito para as vossas empresas, nos vossos grupos de WhatsApp. Voltem para o próximo episódio para receberem tudo em primeira mão. Ativam o sininho, deixem perguntas, nós vamos estar atentos e a responder a tudo. Eu adorei estar aqui neste tema Work-Life Balance. Um beijinho, até ao próximo episódio. Obrigada às duas. Muito obrigada a nós. Muito obrigada.